Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso minicurso chamado Para o Diácono. A nossa busca nesse minicurso é por preparar a igreja para compreender o trabalho do diácono, levantar homens que se disponham a ocupar essas funções e assim termos a nossa igreja verdadeiramente suprida e homens cheios do Espírito Santo, eleitos para desempenhar esse papel. Nós temos caminhado ao longo de 4 aulas para observar diferentes aspectos e nessa nossa aula de hoje a gente vai observar o papel do diaconato diante da unidade da igreja. A gente faz isso olhando para 2 textos fundamentais, o texto de Atos capítulo 6, que fala sobre a formação do ministério dos diáconos, do ofício diaconal, e Efésios 4, que nos fala sobre a importância da unidade, né? Como lemos aqui, esforçando-vos para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, quando os diáconos cumprem fielmente o seu chamado, toda a igreja é fortalecida. O serviço diaconal não é apenas uma função administrativa, mas um ministério espiritual que promove a paz, alimenta a comunhão e libera a igreja para a sua missão no mundo. Então, de que formas o ministério diaconal possibilita a comunhão da igreja? Se você lembrar do momento em que o ministério dos diáconos foi estabelecido lá em Atos capítulo 6, você vai lembrar que o cenário era tensão por causa das viúvas helenistas que eram deixadas de lado. Então elas eram desprezadas na distribuição dos alimentos. E então elas começaram a ficar iradas, irritadas e começaram a reclamar. E isso começou a gerar tensão, confusão e conflitos no meio do povo do Senhor. Foi por isso que os apóstolos decidiram que eles não conseguiam fazer tudo, identificaram sua limitação, identificaram o seu chamado e assim promoveram a eleição de homens cheios do Espírito que pudessem cumprir esse papel de servir às mesas. Então, o papel de servir às mesas, além de servir a necessidade daquelas irmãs, daquelas viúvas, também tinha um papel de pacificar e trazer comunhão para a igreja. Então, é essa a ideia, né? Quando as viúvas foram negligenciadas em Atos 6, surgiu murmuração. Quando foram servidas, a paz prevaleceu e a igreja cresceu. Então, os diáconos servem para que as pessoas sejam pacificadas interiormente, para não se sentirem desprezadas, abandonadas e esquecidas. E antes que elas se tornem, né, uma fonte de conflito, elas podem experimentar paz interna. Além disso, eles podem servir para que essa comunhão geral seja fortalecida, porque à medida em que os membros são atendidos nas suas necessidades, eles se sentem amados e eles passam a amar ainda mais uns aos outros, amar o povo do Senhor e viver conectados ao corpo de Cristo. E isso também permite que haja um desenvolvimento missional, à medida em que os diáconos, cumprindo seu papel, permitem que os presbíteros, regentes e docentes cumpram o seu papel de palavra e oração e assim de anúncio do evangelho e expansão da igreja e do reino do Senhor. Para cada aula a gente tem trabalhado com um erro comum. E normalmente a gente tem uma mesma perspectiva, né? O erro comum é subestimar o trabalho do diácono, fazendo alguém que só abre e fecha a igreja, ou um mero ajudante, ou um mero quebra-galho. E o ponto que é perceber que é muito mais do que isso, né? Os diáconos não são apenas executores de tarefas administrativas, eles possuem uma dimensão espiritual e um impacto na saúde da congregação. Então, você pensa na unidade da igreja, os diáconos estão servindo para isso. Quando o cuidado prático é negligenciado, surgem murmurações, ressentimentos, divisões que enfraquecem o testemunho cristão. Além disso, a liderança fica sobrecarregada, não pode cumprir adequadamente o seu papel, se afasta do seu chamado central e o crescimento da igreja é comprometido, né? Uma igreja sem estrutura diaconal saudável dificilmente experimentará crescimento sustentável e multiplicação de discípulos. Então, uma igreja sem diáconos e sem uma visão boa da diaconia é uma igreja que vai passar por dificuldades. Então, a história da igreja nos ensina que o serviço diaconal bem estruturado não é opcional, mas é essencial para o avanço do evangelho.
Então, a unidade é fortalecida quando os diáconos servem bem, o crescimento acontece e o testemunho diante do mundo é poderoso. Assim, nós temos um fruto visível de amor e graça se manifestando no meio do povo de Deus. Por isso, a nossa oração e o nosso compromisso devem ser pela paz no meio do povo do Senhor, pela unidade no meio do povo do Senhor e pelo crescimento da igreja do Senhor. Então, oremos para que o nosso Deus abençoe os nossos diáconos, para que eles vejam essa função fundamental que devem desempenhar. E oremos a Deus para que levante no nosso meio homens com esse tipo de visão. Nós precisamos de pessoas servindo assim, para que o povo do Senhor seja assistido e para que assim nós tenhamos paz e comunhão na nossa caminhada. Obrigado por acompanhar mais essa aula. A gente se vê na próxima, que é a nossa última aula desse mini curso.